no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Já falamos, estamos vivendo isso, um momento de festa, de alegria, agora de manhã, à noite, recebendo novos membros, louvando a Deus. Então, motivo de júbilo, de agradecimento, porque Deus tem operado, Deus tem abençoado a sua igreja, o seu povo que se reúne aqui neste lugar, e também a sua igreja em outras partes. Somos muito gratos a Deus. Então a festa da colheita traz para nós muita alegria, para a liderança da igreja. Aqui estão alguns presbíteros, nós pedimos até perdão pela ausência de outros que estão até ministrando aulas, mas para nós a liderança da igreja é um motivo de muita alegria. Receber novos membros, ver a igreja crescendo, ver a igreja cheia, vendo o povo de Deus caminhando, muita alegria. Mas, por outro lado, a festa da colheita também traz lembranças tristes para nós. Pelos irmãos e irmãs que um dia também foram recebidos aqui com muita alegria, com muita satisfação, mas que não estão mais entre nós. Poucos foram para a glória, mas muitos foram para outras igrejas ou para a igreja nenhuma, que é pior. Simplesmente se afastaram da comunhão da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E vocês não imaginam, parece que a gente não se importa com isso, Vocês não imaginam a dor, o sofrimento dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, da liderança da igreja, quando procuramos por um irmão e não encontramos mais entre nós. Isso dói, isso é triste, porque alguns vão embora e nem falam tchau, simplesmente deixam de comungar, deixam de estar juntos. Porque a igreja reformada, ela não é uma igreja que tutela os seus membros, que fica direcionando a sua vida, faz isso, não pode, aquilo lá, não sei o quê, se você for ali, você vai ser disciplinado, se você for lá, você vai responder por isso. Não. A igreja reformada, ela dá plena liberdade aos seus membros, como a Bíblia dá. Para que cada um pense por si mesmo, cada um tome as suas decisões por si mesmo. Claro que baseado na palavra. Claro que diante dessa palavra. Não uma decisão que sai da cabeça, mas uma decisão guiada pela palavra de Deus. Ou seja, numa igreja, como a igreja presbiteriana, cada membro é responsável pelas suas decisões. A decisão pessoal não cabe que o pastor tome por você, que um presbítero tome por você. Mas você é responsável diante de Deus
pelas suas decisões. E quando alguém, né, deixa a igreja, isso é comum, e vai para uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que prega o evangelho, porque lá vai servir melhor ao Senhor, ótimo. É o reino de Deus, nós estamos aqui trabalhando pelo reino de Deus, não estamos trabalhando por uma denominação, mas pelo reino. Então, quando acontece, nada, né, lamentamos a ausência de pessoas queridas, próximas, mas continuamos a nossa caminhada, né? Mas o triste, irmãos, é quando alguém sai em busca de uma igreja que agrade o seu coração. Uma igreja que tenha uma liturgia, que atenda ao seu coração egoísta. Mesmo que aquela igreja esteja longe da palavra de Deus, como tem acontecido, infelizmente. Alguns vão pulando de igreja em igreja, sem razão nenhuma, procurando uma igreja ideal, que seja exatamente resposta ao seu próprio coração, não é a igreja que Deus o coloca. Vão pulando até que caem na incredulidade, caem no ceticismo, abandonam a fé. E isso, irmãos, é uma coisa muito triste. Nós chegamos num ponto hoje, no mundo evangélico, de algumas pessoas se dizerem desigrejadas. Não sei nem o que significa isso. Não existe. Ou está na igreja ou está fora da igreja. Desigrejados não existe. E muitas dessas pessoas se tornam desigrejados porque se julgam muito santos, muito sábios, para poder conviver com gente tão simplória, tão simples. Julga ter um conhecimento superior da doutrina reformada, né? Hoje virou moda conhecer a doutrina reformada, mas conhece alguns princípios da doutrina reformada e acham que conhecem tudo, né? E uma coisa que precisamos aprender, irmãos, que pastores e presbíteros foram chamados para cuidar da igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, ou seja, o valor da igreja é infinito. É um grande privilégio para nós, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, pesa sobre nós um peso, porque nós vamos prestar contas ao nosso Deus de como nós guiamos a igreja, de como nós lideramos a igreja. É com temor e tremor diante de Deus. Ninguém é presbítero para aparecer, achar que é melhor do que o outro, ninguém é pastor achando que o pastor é intocável, está lá no pedestal. Somos homens como qualquer outro, sujeitos aos mesmos erros e defeitos, mas Deus nos chamou, e nós não podemos resistir ao chamado de Deus, e somos presbíteros pela graça de Deus, com a incumbência de guiar a igreja, de sermos líderes, exemplos. Por isso eu disse que quando nós notamos tantos que não estão mais entre nós, isso dói no nosso coração. E nós cuidamos da igreja pela exortação, pela pregação, pelo ensino da palavra de Deus. Cuidar da igreja não significa você ficar passando a mão na cabeça de alguém, mas é pregar, ensinar, exortar, edificar. Essa é a função da liderança da igreja do Senhor. Edificar na palavra, para que o Espírito Santo haja e nos transforme. Mas muitos querem um pastor para ele, um presbítero para ele, que vai dar toda a atenção, né? O pastor não falou nada, o pastor não disse nada, o presbítero não procurou. Nós estamos aqui pregando o Evangelho. Então aqui é que nós estamos ensinando. Mas alguém quer que o pastor vá, né, e fique por conta dele. Uma igreja grande, isso é impossível.
Então nós temos a incumbência de zelar pela igreja, pelo corpo de Cristo, por esse grupo que se reúne em adoração. A igreja é o corpo de Cristo. E quem está fora dela não está salvo. Essa é uma palavra que pode até chocar, né? A Igreja Católica diz que ela salva. Então, quem está fora da Igreja Católica não é salvo. A Igreja Reformada ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Ela não salva, mas ela é instrumento de Deus para a salvação. Quem salva é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas aqueles que são salvos fazem isso, professam a sua fé e são batizados. Por isso que Jesus disse: ide, fazei discípulos, batizando-os. Porque o batismo coloca alguém dentro do corpo de Cristo, da igreja. Por isso o compromisso com a igreja é algo sério. Não é algo que você faz e desfaz a seu bel prazer, mas é um assunto sério, é um compromisso sério. Porque quem crer e for batizado e pertencer à igreja, será salvo. Então precisamos levar essas coisas a sério, irmãos. E o texto que nós lemos é uma das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, onde Jesus, ressurreto, aquele que passeia entre a igreja, na visão de João, no capítulo 1, verso 17 e 18, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Soberano, Senhor. E note bem, irmãos, aí na sua Bíblia, a carta é dirigida à igreja, ao anjo, ao mensageiro da igreja, aquele que prega o evangelho. Ela não é dirigida àqueles que abandonaram a igreja, chamando-os de volta, mas é dirigida àqueles que estão dentro da igreja, passando por momentos extremamente difíceis. Uma igreja, a cidade de Esmina era uma cidade grande, próspera. Ela rivalizava com Éfeso. E aqueles irmãos estavam sofrendo muita perseguição. Aquele que professava a sua fé e era batizado, ele estava correndo risco de vida. Ele perdia o seu emprego. Ele perdia o seu sustento, a sua família, muitas vezes, a sua vida. Então Jesus não está falando para aqueles que nesse momento abandonaram: volte para a igreja. Ele está dirigindo àqueles que estão lá sofrendo. E diz: eu conheço. Essa palavra de Jesus é fantástica. Eu conheço a sua tribulação. Eu conheço a sua pobreza. E aqui a palavra original, a sua extrema pobreza. Porque aqueles irmãos haviam perdido seus empregos por não negar a Jesus. Eles estavam vivendo em muita dificuldade, mas estavam fiéis. Não abandonaram ao Senhor. E essa palavra, então, é para nós também. Vivemos também momentos difíceis para a igreja de todas as épocas. Porque em todas as épocas da história, a igreja foi perseguida, a igreja fiel. Muitos perderam as suas vidas, muitos foram exilados, muitos foram torturados, mas não abandonaram a fé em Jesus Cristo, não deixaram de se congregar para adorar ao Senhor. Ele conhece. Jesus não é indiferente à sorte do seu povo. Jesus não é indiferente ao sofrimento, às dificuldades que o seu povo passa. Não, Ele conhece.
Ele conhece. Essa igreja talvez tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. E ela ficou muito conhecida por um dos seus líderes, chamado Policarpo, que com 86 anos de idade foi levado diante das autoridades romanas, sendo obrigado a dizer César é Senhor. Mas ele não dizia César é Senhor. O procônsul ficava com ele, diga César é Senhor e te liberto. Ele disse, Jesus é o Senhor. Aí ele disse, olha, tem 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor. E Ele nunca me abandonou. Não vai ser agora que eu vou negar o seu nome. Jesus é Senhor. Morreu queimado. Morreu queimado. Na semana passada eu preguei aqui sobre Daniel. Deus livrou Daniel lá na cova dos leões, mas não levou Policarpo. Soberania de Deus. O importante é ser fiel. Se Deus vai libertar, se Deus não vai, está nas mãos dele. Eu conheço a tribulação, a pobreza. E eu conheço aí a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. Um dos maiores perseguidores daquela igreja eram os judeus, que acusavam, eram homens ricos, comerciantes, donos de indústria. Eles denunciavam aqueles cristãos às autoridades romanas, dizendo que eles tinham um outro rei, e demitiam aqueles fiéis dos seus empregos. Por isso, Jesus usa uma palavra muito forte. Eles são sinagoga de Satanás. Falando isso do povo judeu. Que coisa. Que coisa. Que palavra. A gente fica pensando aqui, irmãos, como Jesus da Bíblia é diferente do Jesus de hoje, né? Como Jesus da Bíblia é diferente. Aqueles irmãos eram extremamente pobres. E Jesus nos diz, olha, fica firme aí que eu vou te dar emprego, fica firme aí que eu vou resolver o seu problema, fica firme aí que eu vou tirar você da cadeia. Não. Jesus não falou isso. E a gente fica pensando hoje, irmãos, como nós abandonamos a nossa fé, abandonamos a nossa congregação, abandonamos a nossa igreja por qualquer dificuldade, ou por dificuldade nenhuma, qualquer coisinha, impedimento, para estar na igreja, para adorar a Deus, para contribuir com o povo de Deus, qualquer coisinha me tira. E Jesus fala com eles, mas vocês são ricos. Nós nos preocupamos muito com a riqueza terrena, onde a traça corrói, ferrugem, o ladrão rouba. Nós devíamos nos preocupar com a verdadeira riqueza. Por isso Jesus diz aqui, mas vocês são ricos. Eles tinham uma promessa maravilhosa do Senhor. E Jesus aqui é interessante, que eles não negaram a sua fé, eles não abandonaram a comunhão dos santos, permaneceram firmes com todas as perdas que tiveram. Eu fico pensando, que diferença! Eu me sinto envergonhado diante desses testemunhos. Porque eu vejo, irmãos, quantos estão sendo seduzidos por Satanás. Tem se negado a dar ouvidos à verdade. Não a verdade de qualquer pastor, mas a verdade bíblica. Se negado a ouvir a sã doutrina, como diz Paulo a Timóteo, para seguirem espíritos enganadores e ensino de demônios. Irmãos, como está acontecendo?
E dói no nosso coração, como líderes, ver isso acontecendo, irmãos. Não pense que nós estamos indiferentes a isso. Dói. Quando você sabe de alguém que foi para uma igreja que não prega a palavra, que não anda nos caminhos do Senhor, estão sendo enganados com um evangelho falso, um evangelho de prosperidade, de bênção. Você não vai pegar Covid, que você vai ficar bem, que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. E quantas pessoas enganadas. Como já foi dito, né, hoje é meu aniversário, tá? Como disse Abraão, depois pode me dar o presente. Mas tem 72 anos, estou fazendo hoje. Mas tem 35 anos de pastorado. E como tem visto isso, irmãos, acontecer, famílias estruturadas, caminhando na igreja. E hoje você vê essa família desfacelada, longe do Senhor. Isso está piorando nesses últimos tempos. Muita tristeza no coração. Mas Jesus, como eu disse, ele não tem uma palavrinha para eles. Olha, vocês são pobres, conheço a tribulação, a perseguição, mas eu vou aliviar. Não, veja o verso 10. Jesus vem com mais peso ainda. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova. Mas eles não tinham passado na prova? Não estavam lá fiéis? Não me peça para explicar, porque a palavra de Deus aí não fala nada. E tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias ficam prazo curto, mas completo. E porque eu disse, como se Jesus da Bíblia é diferente. Nós esperaríamos um Jesus que fosse mais compreensivo, né? Viesse dar uma palavrinha mais suave para a gente, né? Para aquele povo. Mas ele disse, olha, se vocês estão sofrendo, tem mais. Fiquem firmes. Jesus não esconde, irmãos, a realidade da luta que o discípulo dele enfrenta. Ele não esconde. Como se diz popularmente, ele não doura a pílula para que a gente vá segui-lo. Ele, pelo contrário, ele diz, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e venha após mim. Muito diferente. Eu fiquei pensando, se nós, como igreja, quer dizer, essa palavra é para a gente, é palavra de Deus, é para hoje. Mas talvez alguém não acredita que Deus esteja falando conosco aqui nessa palavra. Mas está falando. Está falando. Mas se a coisa estivesse bem pior do que está, né? E a palavra que Jesus tem é essa. Prepare, que vai piorar. A volta de Jesus está próxima. Se você ler Apocalipse, você vai entender. E vai entender o que está pela frente. Será que a gente permaneceria na igreja? Será que a gente daria aquela resposta piedosa? Ah, o Senhor conhece o meu coração. Sabe que eu amo muito a Ele. Só que eu vou me resguardar, eu vou tomar cuidado. Porque se eles perseguirem, como é que eu vou fazer? Se você fala assim, Deus conhece o seu coração mesmo. Cuidado. Esse negócio de piedade, Deus conhece o que está lá no fundo. Deus conhece o nosso coração. Muito mais do que a gente. Por isso que precisamos viver em temor e tremor diante dele. E não achar que está tudo bem. Que ele vai me compreender. Porque Jesus, depois de falar isso tudo, ele diz no final do versículo 10, ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel. Você está passando isso tudo, irmão? Você está passando dificuldade? Você está sendo ameaçado? A sua liberdade está sendo tolhida? Mas ser fiel. Não só fiel até você morrer, mas fiel diante das ameaças de morte, diante das ameaças à sua fé, diante do cerceamento da sua fé, que nós estamos vendo aí. Pernambuco já adotou o passaporte sanitário para alguém na igreja. Algo totalmente inconstitucional, afronta a liberdade de culto. Infelizmente a igreja baixa a cabeça. E assim vai. A ação do anticristo não vem de uma vez só, vai devagar. Cada dia ele vai te dando uma arrochada, você vai acostumando. É para o seu bem. Você não ficar doente, é para isso, é para aquilo. Ouça a Bíblia, irmãos. Jesus está dizendo ser fiel. Veja o exemplo dessa igreja. Ser fiel, continue firme, não abandone o Senhor. Porque uma outra frase muito comum no meio evangélico, ela que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É isso? Isso é mentira. Porque quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Deus ama aquele que Ele tem chamado. Aqueles que têm rejeitado a graça de Deus estão sob a ira de Deus. Vão sofrer as consequências da segunda morte. Então não caia nesse conto do vigário, de Satanás. Deus ama seus filhos eleitos em Cristo Jesus. A quem vamos ouvir nesses dias, meus irmãos? Muitos querem hoje uma igreja que massageie o seu ego. Que você vai na igreja e ouça, você é um amado do Senhor, você merece tudo de bom, Deus está cuidando de você, você não vai ter tribulação nenhuma. Essa é a mensagem que muitos querem ouvir na igreja. Uma igreja que aprove o seu comportamento pecaminoso. Não. Jesus é amor. Como é que você vai ser contra o amor? Então ele aceita qualquer tipo de comportamento. É a mentalidade do mundo que está entrando na igreja. Mas eu quero que você saiba que aqui na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, você não vai ouvir essa mensagem. Você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus. Agrade ou não. Mas se é palavra de Deus, pode ter certeza que ela será pregada. Nós não estamos em busca de popularidade, de número de membros. Nós estamos aqui pela comissão do Senhor para sermos fiéis. Até a morte. Porque se alguém está pensando assim, é melhor não ser membro da primeira igreja. Palavra de Deus. Para exortar, consolar, edificar, mas não para provar o pecado. Concluindo, irmãos, essa palavra, Jesus disse que Ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E este diz, eu conheço a sua vida. Eu conheço o que você passa. Eu conheço a tribulação que você vive. Eu conheço.
E Jesus é aquele que não apenas conhece, mas determina as coisas na sua soberania. Ele é o Senhor, diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Senhor é o Senhor da nossa vida, que cuida de nós e diz: conheço, mas ser fiel. Por isso, irmãos, irmãs amados no Senhor, meus queridos novos membros da primeira igreja presbiteriana, vamos ouvir a exortação da palavra de Deus nesta manhã. Uma manhã tão abençoada, linda. Tenha plena certeza de fé, de que Jesus conhece tudo o que acontece conosco, pois tudo está sob o controle dele e não nosso. Descanse nas promessas do Senhor. Descanse no cuidado do Senhor. Mas seja obediente ao Senhor. Ouça a exortação: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, a gente tem medo da morte física. Fazemos tudo para não morrer. Eu estou com 72, mas quero viver mais uns 100 aí, né? Né, Renatinha? É? Nós não queremos morrer, está certo. Nós não fomos criados para morrer. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mas nós vamos morrer. Mais cedo, mais tarde, de uma coisa ou de outra. Mas a segunda morte é o lago de fogo e enxofre, para onde foram lançados o diabo, Satanás, o falso profeta, a besta. Pensou que companhia boa que vai ter no inferno? É terrível, meus irmãos. A gente brinca assim, mas o negócio é muito sério. De modo nenhum. É o Senhor que está dizendo: de modo nenhum. Se eles te matarem, te ofenderem, te machucarem, não se importa. Eles não podem tirar você das mãos do seu Senhor. Você está seguro e vai perseverar até o fim, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nestes dias tão difíceis, que Ele possa sempre nos conduzir em fidelidade à sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa manhã tão gloriosa, Pai, tão abençoada. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou nesse templo. Obrigado, Pai, porque podemos louvar o Senhor, bendizer o Senhor, exaltar o Teu nome, falar com o Senhor e ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Celebramos a ceia, Pai. Recebemos novos irmãos. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, por tantas bênçãos gloriosas que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai, e é que eu te peço, Senhor, capacita-nos, ó Pai, a sermos fiéis dentro de qualquer circunstância, mas jamais negarmos a fé no Senhor. Segura-nos, ó Pai, não deixe, Pai. Sabemos que há tantas coisas por vir, ó Pai, mas nós também sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. Louvado seja o Teu nome. Estamos seguros nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.
Amém.